Muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou resolver este exercício. Sejam f e g duas funções reais de variável real definidas em R por f de x igual a 2x ao cubo menos 4x² mais 7x menos 5 e g de x igual a seno de 2x. E o que se pretende neste exercício é calcular o valor da derivada de f vezes g em ordem a x. Ora bem, a derivada de um produto é da seguinte maneira: é f vezes a derivada de g mais g derivada de f. Então, neste caso, é só seguir a regra. Só seguir esta regra. Então, isto quer dizer que a derivada de f vezes g, em ordem a x, há de ser f, que neste caso é 2x ao cubo menos 4x² mais 7x menos 5, vezes a derivada de g, e tenho que saber que aqui a derivada do seno de u é igual a cosseno de u vezes u', entendendo-se pelo u este de 2x. Então a derivada do seno de 2x há de ser cosseno de 2x vezes a derivada de 2x. Ora, a derivada de kx é precisamente igual a k, como vimos. Ou seja, neste caso, há de ser 2. E agora é mais, aqui na continuação, g, que é seno de 2x, que multiplica pela derivada de f, que eu ontem estive a fazer, que é a derivada de um polinómio, que é fácil. Isto será a soma destas derivadas todas. Ou seja, há de ser 2. A derivada de x ao cubo é 3x² menos 4. A derivada de x² é 2x. Depois temos a derivada de 7x, que é 7, mais 7. E, portanto, neste momento, o exercício está feito. Ou seja, dando uma outra apresentação a isto, isto ficaria 2, este 2, cosseno de 2x, que multiplica por 2x ao cubo menos 4x² mais 7x menos 5, isto aqui, mais, e agora aqui seria seno de 2x, fazendo estas contas, dá 3 vezes 2 são 6, 6x², menos 8x, como é fácil de entender, mais 7. Então daria isto por terminado, não é? E assim terminaria, não é, o cálculo desta derivada. Indo aqui ao site onde eu estou a resolver isto, eu já estive aqui a ver e parece-me ser esta que aqui está, porque é 2, que multiplica 2x³ menos 4x² mais 7x menos 5, cosseno, depois temos aqui isto, vou colocar este, vou fazer um submeter e vou ver se acertei. Ora bem, deixa cá ver, era essa mesmo, muito bem, muito obrigado. Então, na continuação, agora vou fazer o seguinte: determinar a família de primitivas desta função. Estão aqui as respostas. Portanto, o que pretendemos é acertar isto. Eu vou aqui, portanto, fazer o seguinte: eu vou passar isto que aqui está. Esta primitiva é muito simples, aliás. E vou então resolver isto. Passo aqui, portanto, para o bloco de notas, onde eu estou a resolver as questões. Passo para aqui e continuo a resolver. Pretendemos encontrar então a primitiva de que se designa assim, primitiva de 1 sobre a raiz quadrada de 5x mais 7 dx. Em primeiro lugar, o que é isto da primitiva? Ora bem, imagine-se que nós temos uma função que é f de x igual a x ao quadrado
x ao quadrado. Ora bem, como sabem, a derivada f' de x é precisamente igual a 2x. E então, é o seguinte, eu escrevi a derivada, que é 2x, e agora imaginem que eu queria determinar a primitiva de f de x dx. O que é isso? Esta primitiva há de ser uma função cuja derivada dá o próprio f. Ora bem, eu depois explico como é que isto se faz, mas esta primitiva logo é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. É uma família de primitivas, cá para pertencer a R. Porquê? Ora bem, se eu acertei este problema, eu a derivar isto, quando faço a derivada, tenho que encontrar isto. Digamos que primitivar é um pouco andar ao contrário das derivadas. Então, se eu fizer a derivada de x ao cubo sobre 3 mais k, entendendo-se que este k é uma constante, a derivada disto há de ser 1/3, não é? De x ao cubo mais k derivada. Porque eu ter x ao cubo sobre 3 é a mesma coisa que ter isto. Então isto quer dizer o seguinte, a derivada de 1/3, isto é uma soma de derivadas, a derivada de 1/3 de x ao cubo há de ser 1/3 vezes 3 x ao quadrado. E a derivada de k é 0, como sabem. Este corta com este, isto dá x ao quadrado. Cá está, estão a ver? Quer dizer, eu a encontrar a primitiva de f, encontro uma família de funções cuja derivada dá o próprio f. Quer dizer, eu aqui integrar isto que aqui está, vou encontrar uma função cuja derivada há de dar isto que aqui está. Portanto, aconselho já, isso de terem formulário para as regras de derivação, esqueçam, têm que saber na ponta da língua, porque depois não é que formulário é que vou investigar isto, ainda tenho que saber muito bem as derivadas. Então, nesta primeira parte, que são primitivas imediatas, aconselho vivamente que se saibam estes dois tipos de primitiva. A primitiva de uma função levantada a m, e aqui à frente aparece a derivada do u' dx, que isto é sempre igual a u levantado a m mais 1 sobre m mais 1 mais k. Mas isto é válido quando este m é diferente de menos 1. Outra primitiva que eu aconselho vivamente é esta. É a primitiva, aqui aparece a derivada e aqui aparece a função u dx. E isto é sempre igual ao logaritmo neperiano de módulo de u mais uma constante k. Claro que estas constantes que eu estou aqui a escrever, k a pertencer a R. Então é o seguinte, mandam-nos calcular esta primitiva, que aqui está. E o indivíduo olha para esta aqui e para esta aqui, e a páginas tantas, não consegue identificar isto, nisto nem nisto. Não consegue. Mas vejam o seguinte, isto é a mesma coisa que eu ter o integral de 1 sobre raiz quadrada de 5x mais 7 dx. E agora relembro aqui uma coisa que é importante, a raiz quadrada de um número a é a mesma coisa que ter a levantado a um meio. É a mesma coisa. Imaginem então que eu tenho, por exemplo, 1 sobre a raiz de a. Isto é a mesma coisa que eu ter 1 sobre a, aqui está 1, e aqui está o índice da raiz, é a mesma coisa que ter 1 levantado a um meio. Mas imaginem agora que eu não queria este a em denominador. Eu posso passar para numerador, fazendo assim, reparem, a levantado a menos um meio. A levantado a menos um meio é o mesmo que ter 1 sobre a levantado a um meio. Então, bora lá. Isto é o mesmo que ter, em primeira mão, 1 sobre 5x mais 7 levantado a um meio. Por aquilo que eu disse, né? Porque o meu a aqui é o 5x mais 7. Então, isto ainda é a mesma coisa que eu ter o integral de 5x mais 7, agora passa a numerador, levantado a menos um meio. É a mesma coisa. Então,
Reparem, eu já tinha aqui uma coisa muito próxima, mais ou menos, integral de 5x mais 7 levantado a menos 1 meio, que começa um pouco a ser aqui este estilo. Estão a ver? U levantado a m, onde o meu m é menos 1 meio. Simplesmente, à frente, tinha que me aparecer o quê? Tinha que me aparecer o linha, que é a derivada do u. Pergunto eu, quanto é que é a derivada de 5x mais 7? A derivada de 5x mais 7 é fácil, porque a derivada de 5x é 5, a derivada de 7 é 0. Quer dizer, está aqui uma coisa em falta. Falta aqui, se tivesse aqui um 5, é que estava bem, não era? Porque eu tinha u levantado a m vezes o linha. Eu precisava, na realidade, ter aqui um 5. Ele não está lá. Então eu ponho. Mas quando ponho aqui 5, é óbvio que eu estou a alterar o que me é dado. Porque isto não estava lá 5 nenhum. Então divido aqui por 1/5. Estão a ver? Porque 1/5 vezes 5 dá 1. E, portanto, isto está bem. Então agora aplico a regra. Porque, reparem, tenho aqui o u levantado a m e tenho aqui a derivada do u, que é o linha, que neste caso é 5. E a regra manda fazer, depois de termos feito isto, é fácil. É u levantado a m mais 1 sobre m mais 1. Ou seja, há de ser 5x mais 7 levantado a m, que neste caso é menos 1 meio mais 1, sobre menos 1 meio mais 1. Ou seja, há de ser 1/5, traço fração, 5x mais 7 levantado a menos 1 meio mais 1, mas menos 1 meio mais 1 é 1 meio. E aqui menos 1 meio mais 1 continua a ser 1 meio. Isto ainda é a mesma coisa que ter, reparem vocês, o inverso de 1 meio é 2, é 2. Então fico com 2/5. E agora posso passar este 5x mais 7 também uma raiz, porque eu disse, reparem aqui que eu, quando tenho raiz de a, é a levantada a 1 meio. Posso lhe dar este aspecto, raiz quadrada de 5x mais 7 mais um k, com k mais um k, onde este k pertence a R. Este k pertence a R. Então vamos lá ver se há alguma que condiz com esta. 2/5 da raiz de 5x mais 7. 2/5 da raiz de 5x mais 7 só pode ser esta, não é? Não. Se é 2/5, só pode ser logo a primeira. Peço desculpa. Está aqui o integral, 2/5 da raiz de 5x mais 7 mais uma constante. As outras, repararem bem, não são válidas. Vou colocar esta. Vou submeter. Com certeza que está certo, não é? Vou ver. E claro, está certo. Então, na continuação, agora vou fazer este exercício. A equação da reta tangente ao gráfico da função definida por f de x igual a 7x² mais 2x mais 5 no ponto x0 igual a 4 é esta, ou esta, ou esta, ou esta. Então vamos resolver isto. Para resolver isto, então, o que eu vou fazer é precisamente passar este exercício novamente para o bloco de notas onde eu estou a resolver isto. Faço isto muito nas calmas, né? Estes exercícios nem são difíceis. E então vamos lá. Vamos lá ver o que é que se pretende. Imaginem, nós queremos a equação da reta tangente ao gráfico da função definida por f de x precisamente igual a 7x² mais 2x mais 5, equação dessa reta tangente no ponto x0 igual a 4. Ora bem, como vocês sabem, isto aqui é uma função quadrática. Quer dizer, o seu gráfico é uma parábola. Uma parábola. Se vocês quisessem determinar os zeros desta função, aplicariam a fórmula resolvente. E então, quando vocês aplicam a fórmula resolvente, que é, digamos, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vocês, neste caso aqui, reparem só, aqui dentro da raiz vocês têm o quê? B quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, né? Que é o b, menos 4 vezes 7, que é o a, vezes 5. Ou seja, ficariam com 4. 7 vezes 4 são 28. 28 vezes 5
5 vezes 8, 5 vezes 8, 40, e vão 4, 140, não é? É isto. Se quisessem tirar para outros 9, também 8 e 2, 10, 9 fora 1, 5. 5 vezes 1, 5, 4 e 1, 5. Portanto, esta conta teria certa, mas também é uma conta fácil. Então, isto aqui dava-me 4 menos 140. Reparem que está um número negativo, quer dizer, o que está aqui é um número negativo. Não existem raízes quadradas de números negativos. Então, isto queria dizer simplesmente o seguinte. Isto queria dizer que esta função quadrática que aqui está, onde aqui o A é maior que 0, portanto a concavidade é assim, ela nunca tocaria no eixo do x. Seria qualquer coisa assim, vamos imaginar. Nunca tocaria no eixo de x. E então o que se pretende é a equação da reta tangente no ponto x igual a 4. Suponhamos que eu marco aqui o 4, e ela vem até aqui, 4, e aqui tem um certo valor, não é? Eu quero a equação desta reta, que é a reta tangente aqui no ponto x igual a 4. A equação de uma reta num plano tem sempre a forma y igual a mx mais b. Devem saber isto. Onde este m é a derivada da função, é a derivada de f, mas calculada neste ponto que aqui está, que é 4. Então o que nós temos que fazer para calcular aqui a equação da reta tangente é derivar isto. Ou seja, o f' de x é igual, há de ser igual, 7, é fácil, a derivada de x quadrado é 2x, é aquela regra que eu dei, 2 levantado, 2, 7 vezes 2, x levantado 2 menos 1, a derivada de 2x é 2 e a derivada de 5 é 0. Isto dá 14x mais 2. E esta derivada tem que ser calculada no ponto x igual a 4. Ou seja, 4 vezes 14, 4 por 4 são 16 e vai 1, 56, mais 2, 58. Espero me ter enganado. 14 vezes 4, 16 e vai 1, 4 e 1, 5, está certo, 58. Então já podemos avançar um bocadinho. Quer dizer, este y, que é a equação da reta tangente, é y igual a m, que neste caso deu-me 58, x mais um b. Quer dizer, temos que calcular este b. Mas repare-se, neste ponto 4, aqui, porque a reta é tangente, tanto a parábola como a reta tomam o mesmo valor, porque a reta é tangente, tomam o mesmo valor. Então o que eu vou fazer é calcular o f de 4. Quer dizer, aqui, vou substituir o x por 4. Fico com 7, 4 ao quadrado dá 16, 4 ao quadrado dá 16, mais 2 vezes 4, mais 5. Agora tenho que fazer estas contas. Isto vai-me dar um número. Tenho que fazer 7 vezes 16. 7 vezes 6, 42. E vão 4. 7 e 4 são 11. Reparem, 6 e 1, 7. 49 nós fora. 7 vezes 7 são 49. 49 nós fora 4. E 1, 2, 6, 8. Quer dizer, esta conta está mal. Esta conta está mal, como aparece aqui um 8. 7 vezes 6 são 42. Por amor de Deus. Houve aqui uma distração, peço desculpa. 7 vezes 6 são 42 e vão 4. 7 vezes 1, 7 e 4 são 11. 6 e 1, 7. 7 daqui, 49, 4. E 1, 2, 4. Está bem. Então, este número que aqui está é 112. É um número grande. 4 vezes 2 são 8. Mais 5. Ora, 112 mais 8 dá precisamente 120. Isto dá 125. 112 mais 8 dá 120, mais 5 dá 125. Então já sabemos, quando x é 4, o valor em y, este valor aqui que aparece em y, é precisamente quanto? É 125. Foi o que nós descobrimos. Então isto quer dizer também aqui que quando x é 4, o valor que vem aqui em y é quanto? É 125. Isto quer dizer então que 125 há de ser igual a 58, contas grandes, 58 vezes 4,
mais o tal B que a gente quer descobrir. Ou seja, tenho que fazer esta conta, né? 58 vezes 4. Isto dá 125, igual. 8 vezes 4 são 32, e vão 3, 20, 23. Vou repetir. 8 vezes 4 são 32, e vão 3. 4 vezes 5, 20, 23, mais B. Ou seja, isto vai-me dar, este 232 passa para o primeiro membro, menos 232, mais 125, isto há de ser igual a B. Para não me enganar, vou fazer aqui esta subtração, 2, 3, 2, 1, 2, 5, 5 para 12, 7, e vai 1, 2 e 1, 3 para 3, nada, 2, 7, 5, 12, bem, 2 e 1, 3, está certo. Então daqui tiraria que B, isto é um sinal negativo que aqui aparece porque aqui está um menos. Quer dizer, este número negativo, em valor absoluto, é maior que este. Portanto, esta, digamos, soma algébrica tem um valor negativo, ou seja, B há de ser igual precisamente a menos 107. É o que me está a dar. Ou seja, finalmente Y, que é a equação da reta que eu quero, há de ser 58x, que já tínhamos descoberto, 58x menos 107, que foi o valor que nos deu. 58x menos 107, vou ver, 58x menos 107, parece-me aqui, estão a ver? Aqui, mas esta aqui tinha umas contecas, não sei se porventura me enganei nas contas, mas penso que não. Vou submeter e vou ver. Era mesmo essa, portanto, muito obrigado, meus amigos. Até à próxima, o vídeo já vai longo.